o jogo é aquilo que eu jogo, ou é aquilo que dá um sentido, desafio e motivação para mim, e buscando uma sinergia, o que vem a ser uma biblioteca? Não é puxa-saquismo, essa é a minha definição, tá? Biblioteca é o espaço da vida. Então, a gente tem, hoje, quando a gente fala de videogame, a gente não está falando de jogo, a gente está falando de um pós-jogo. Se a gente partir para uma definição do que vinha a ser um jogo de palavras, um jogo de xadrez, aquele jogo mais puro e simples, que duas crianças ficam brincando, e mesmo que elas possam subverter a regra, o que a gente tem hoje, que começa com o cinema, no momento que o imaginário se junta às grandes mídias e uma homogeneização da imaginação, a gente tem algo associado a um poder de consumo e uma venda. E o jogo, o videogame, ele acaba capitaneando sendo a maior indústria, o maior mercado de entretenimento, maior que o cinema e maior que a música. E é muito grato a gente estar num espaço como esse falando de jogo. Eu sempre defendo que a gente não pode proibir os jogos, mas a gente tem que trazer eles ao diálogo, trazer ele à pesquisa. Num instante principal que o jogo nos traz, é o desequilíbrio cognitivo. É o jogo, após jogado, despertar o interesse e buscar o livro e levar à biblioteca. God of War, jogo que eles falaram, um personagem de um panteão menor da mitologia grega sai matando todos os deuses. Basicamente isso, em linhas gerais. Mas o quanto esse jogo ele desperta a questão da mitologia. Quando a gente fala que a biblioteca é onde a vida acontece, eu gosto de pensar em 4 autores. Primeiro, de Krishnamurti, quando ele diz que não existe diferença entre educação e a vida. No momento que eu proíbo uma criança de jogar determinado jogo, ele vai na casa do amiguinho e joga. E aí o professor, o educador, o pai, perde esse vínculo, essa equalização de conversa, de diálogo. Por mais absurdo que seja o que vai acontecer no jogo, como celebrar tiros na cabeça de outras pessoas. Mas abre o diálogo. Por que dar um tiro no jogo é legal e por que se a sua mãe levasse um tiro na cabeça você não ia comemorar? Mas ele está dando tiro a todo momento, ele quer atirar, ele quer vencer. Ele quer mostrar para os amigos, ele quer publicar no YouTube os tiros que ele deu. Óbvio que esse é um exemplo extremo, mas é o que ocorre. Então, a gente tem uma equalização, um padrão de proximidade de diálogo. Ivan Illich, A Sociedade Sem Escolas, ele fala que o que prejudica e o que destrói a educação, eu adoro falar isso em ambiente escolar, principalmente quando os meus diretores e coordenadores estão próximos, o que destrói a educação é a própria escola. Ele, na década de 70, preconiza que cada vez menos a escola ia ter um papel central no controle da informação e, posteriormente, conhecimento, e a sociedade ia se reorganizar em função de assuntos. Cada um ensina o que tem para ensinar, cada um aprende o que quer aprender. Exatamente o que a gente está vendo hoje nos YouTubes, nos MOOCs, mas também nos espaços de troca de aprendizagem como os Fab Labs, os Lab Makers, os espaços para trabalhos manuais, inclusive. Eu também gosto de citar muito o Merleau-Ponty, quando ele fala da fenomenologia. E dentro de 4 conceitos que eu gosto muito dele, a carne e o corpo. Como ele coloca o corpo como algo duro. E a carne sendo uma abstração, uma especulação filosófica, daquilo que vai dar a vida, que vai aproximar, que vai unir. Se a gente pensar no conceito de espaço, no rizoma do Deleuze, a gente entende que a biblioteca ela se transforma num espaço aberto, principalmente em espaços que não se tem espaços para que as pessoas possam se congregar, possam trocar informação. Eu lembro na década de 90, ainda quando a internet não tinha uma grande permeabilidade,
como era rico poder jogar RPG no Centro Cultural Vergueiro. E quantas vezes a gente estava ali jogando dado, e ao mesmo tempo a gente pensava, peraí, vou lá pegar um livro que o que você está falando não está certo. Como que, para eu vencer aquele jogo, eu precisava recorrer à estante, à biblioteca, ao bibliotecário, para eu fundamentar a defesa do meu jogo. Como a informação e o conhecimento entrava na estratégia do meu jogo, né? E por fim, continuando essa questão da narrativa da biblioteca e ela ser um espaço vivo, eu lembro do Walter Benjamin, que ele coloca as oficinas, as corporações de ofício, como um local que fomentou o princípio da narrativa moderna, na era moderna. Então, a corporação de ofício vinha um aprendiz de longe, e lá ele aprendia o ofício, e, durante ele fazer aquele ofício, ele precisava conversar, precisava se distrair. Eram pessoas que vinham de longe, e cada um contribuía com uma história, com uma narrativa. Então, a gente não tem essa corporação, a gente tem, talvez, um lab maker, a gente tem espaços que congreguem as pessoas. Óbvio que, quando a gente fala de biblioteca, não para vocês, claro, mas fora existe uma questão, um senso comum que fala, mas o livro está acabando, a biblioteca vai morrer.